pouco por onde é que eu começaria efetivamente essa discussão. Então eu resolvi começar pelo campo da história, e começar pelo campo da história das lutas, em torno da democratização da cidade, em torno da ideia da construção do direito à cidade. E passado um pouco, então, esse primeiro percurso, que seria esse percurso das lutas sociais urbanas, em torno do direito à cidade, eu vou, então, passar por alguns elementos que eu diria que são mais conceituais, porque eles nos permitem pensar em que noção de cidade estamos trabalhando, com que noção de espaço urbano estamos trabalhando, com que noção de território estamos trabalhando, e logo, então, depois fechar com as questões que dizem respeito mais ao campo profissional propriamente dito, frente a esse quadro conceitual e frente a esse quadro também das lutas sociais urbanas. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que num tempo histórico recente, razoavelmente recente, que data lá do mesmo período histórico das lutas sociais em torno da redemocratização da sociedade brasileira, então a gente está falando da transição dos anos 70 para os anos 80, nós também vivenciamos na sociedade brasileira um conjunto de lutas e organização dos movimentos sociais urbanos em torno de algo que se convencionou com o tempo chamar de luta pela reforma urbana. Do mesmo jeito que nós tínhamos um conjunto outro de lutas, né? E muito em torno daquela possibilidade de construção de um novo marco constitucional para a sociedade brasileira, né? Lembrem a questão da Constituinte, todas as assinaturas em torno das emendas populares, a possibilidade de que tivéssemos, então, em especial, um capítulo da política urbana constituído e, em particular, a partir dos anseios e das reivindicações vindas dos movimentos sociais urbanos. E aí, nos movimentos sociais urbanos, eu estou falando, na verdade, uma miríade muito heterogênea de movimentos. São os movimentos vinculados a associações de moradores, mas eram também os movimentos vinculados a sindicatos de trabalhadores, que pautavam, que naquela época se chamavam ONGs, né? Mas que já eram algumas associações que davam assessoramento a organizações populares. Nós temos os bem tradicionais nesse sentido, como fase e base. Ora, nós temos, na verdade, portanto, um conjunto significativo de atores, sujeitos que se colocaram naquele momento em torno da mesma agenda de redemocratização da sociedade brasileira, mas pautando a necessidade de que a Constituição demarcasse o direito à cidade como um direito inalienável e, portanto, um direito de cidadania. Ora, isso significava, portanto, pensar não apenas o que estava se nomeando como direito à cidade, mas como esse direito à cidade dialogava com os demais direitos sociais. Bem, então, eu diria que, de uma forma muito sintética, a gente poderia elencar 3 grandes marcos, por exemplo, de entendimento ou de reivindicação que organizaram essas lutas em torno da reforma urbana. Uma primeira, que era a luta pela instituição da gestão democrática da cidade. Nós estamos falando, então, de uma sociedade que estava ainda fazendo a transição, né, e vivia ainda esse período recém-saído da ditadura militar. Então, a necessidade de cidades administradas de forma democrática. Esse era um dos desafios para quem enxergava a reforma urbana como parte de um projeto nacional e popular. Portanto, ele era claramente um projeto que partia de uma clara reivindicação dos anseios populares. Era a noção de uma cidadania, não, né, como um conjunto de leis promulgadas por senadores, mas apenas, né, nesse sentido, como a força da letra da lei, mas, na verdade, como a expressão dos anseios, das reivindicações historicamente colocados pelos movimentos populares. E, portanto, a questão da gestão democrática da cidade, ela era dos elementos que balizou a luta pela reforma urbana. Um outro elemento era também, que veio também para o conjunto outro de políticas, que era a descentralização dessa forma de gestão.
Então, a importância que os municípios, o poder local, teria, inclusive, nessa reformatação do poder federativo no Brasil. Então, nesse sentido, nós vamos ter um novo lugar pensado para os municípios, mas também um novo lugar pensado na dinâmica municipal do ponto de vista da sociedade civil, na relação entre poder municipal e sociedade civil. É muito o que nós acabamos, as ciências sociais, chamando como a municipalização das políticas sociais e que vai também alcançar a política urbana. Então, uma das nossas metas, né, e das questões pautadas pelos movimentos sociais era a municipalização da política urbana e a criação de mecanismos reais que institucionalizassem a participação direta da população no governo da cidade. Ora, nós temos alguns mecanismos como esses instituídos em algumas cidades, né? Do mesmo jeito que nós temos, né, os conselhos de assistência, nós temos também os conselhos no plano da política urbana. Então, temos os conselhos municipais de política urbana, deveríamos ter, né, pelo menos, os concursos, né, da vida. Deveríamos ter também conselhos vinculados à política habitacional. Então, toda essa forma de construção, que vai desde o local até o nacional, construído, por exemplo, o Conselho Nacional das Cidades, os conselhos municipais, as conferências municipais da cidade, conferências estaduais, conferências nacionais, todo este processo, que é um processo, na verdade, de adensamento da participação popular no interior mesmo das formas de gerir a cidade, nas formas de pensar o planejamento urbano. Ora, então isso não cai da noite para o dia, não é fruto, né, da boa vontade de um conjunto de senadores constituintes, né, mas na verdade foi fruto desse anseio e das reivindicações populares. Algo que nós nos acostumamos muito a falar quando pensamos outras políticas sociais, né, quando pensamos, por exemplo, SUAS, né, a dinâmica do SUAS, o lugar na política de saúde, o lugar de todas essas esferas conselhistas. Pois bem, na política urbana, estas instâncias também estão legalmente constituídas. Não necessariamente operantes, mas constituídas legalmente. Um outro elemento, como terceiro elemento, que não esgota, mas que coloca também uma marca importante, diz respeito aos instrumentos urbanísticos de regulação propriamente do uso e da ocupação do solo urbano. Então, é o fortalecimento da função pública, de regulação pública do solo urbano, com a introdução de novos instrumentos, entre eles eu destaco apenas alguns aqui: solo criado, imposto progressivo sobre a propriedade, uso capião urbano, entre tantos outros. De política fundiária, ou seja, são instrumentos de política fundiária que garantam o funcionamento do mercado de terras de acordo com os princípios da função social da propriedade imobiliária e da justa distribuição dos custos e benefícios da urbanização. Portanto, o que se colocava naquele momento, lá da década de 80, em torno do direito à cidade, era a ideia de que a propriedade deve ter a sua função social subordinando a função econômica da propriedade. Portanto, a propriedade da terra, né, ela deve primeiro fazer valer a sua função social de moradia, por exemplo. E isto deve estar subordinando os interesses econômicos de acumular terra, viver de rendas da terra, por exemplo. Então, a ideia do imposto IPTU progressivo no tempo, por exemplo, é essa ideia: um imóvel que é desocupado, um terreno que é desocupado e que, na verdade, passa a ser tributado ao longo do tempo de forma mais onerosa, exatamente para que o Estado possa, a partir dali, redistribuir o ônus que ele taxou, que ele, de alguma forma, buscou retirar daquela forma rentista, né, de se apropriar das rendas da terra. Ora, isso, na verdade, parece pouco, mas não é pouco, né? De simplesmente mexer com uma das pedras angulares, uma das pedras fundamentais da sociedade capitalista, que é a propriedade privada, que, do ponto de vista do pensamento liberal, é direito natural, não é direito social. Ou seja, antecede a formação da sociedade. Do ponto de vista do pensamento liberal, é isso. Antes do contrato já existia, antes da ideia do contrato social, ou seja, fundamos o contrato social, mas já existiam direitos naturais. Direito à vida, direito à propriedade, o Estado tem que regular. Esse é uma das peças fundamentais do pensamento liberal, por exemplo. Então, dizer que a propriedade possui uma função social, que esta função social deve ser fundamental na forma de regular
as formas de uso e ocupação do solo urbano é realmente algo fenomenal. Bem, isto significa, portanto, a inversão de prioridades no tocante à política de investimentos urbanos, favorecendo as necessidades coletivas de consumo das camadas populares, submetidas a uma situação de extrema desigualdade social em razão da espoliação urbana, conceito cunhado, né, por Kovarik, já que as diferenças entre as classes e camadas sociais não decorrem apenas da distribuição de renda operada pelo mercado de trabalho. Ou seja, as nossas desigualdades de renda não são apenas aquelas advindas das nossas inserções no mercado de trabalho, mas também, de forma importante, pela regulação seletiva do acesso ao uso da cidade. Nós podemos redistribuir renda, por exemplo, através das formas de regulação do uso e da ocupação do solo urbano. Ora, portanto, é claro que existem outros elementos e a agenda é enorme, né, do ponto de vista da agenda da luta pela reforma urbana. Mas eu destaquei esses 3 elementos porque eu acho que eles já dizem bastante coisa em torno dos desafios de implementação desta agenda. É claro que a Constituição, ela quando promulgada, não estabeleceu, não promulgou de fato o conjunto das reivindicações vindas dos movimentos populares. Mas o capítulo da política urbana já foi fundamental para estabelecer, entre outros elementos, alguns desses que eu acabei de falar. E jogava para uma regulamentação posterior a necessidade, por exemplo, de se elaborar o Estatuto da Cidade, que veja, a Constituição é de 88, mas o Estatuto da Cidade, que vai de fato dar consequência a um conjunto de elementos que, do ponto de vista dos princípios constitucionais, estavam apenas lançados. O Estatuto é só dos anos 2000, 2001, mais ou menos. Então, nós temos uma defasagem enorme, inclusive quanto à obrigatoriedade de uma série de aqueles elementos previstos, a princípio, no capítulo da política urbana. Eu lembro, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que no início da década de 90 foi a primeira cidade, logo após a Constituição de 88, a promulgar um novo plano diretor, aprovar um novo plano diretor decenal da cidade, avançadíssimo, que expressava de fato muitas das agendas, muitas das questões pautadas na agenda da reforma urbana, mas que, como não tínhamos o Estatuto da Cidade aprovado, o prefeito, por decreto, engavetou um conjunto de elementos que estavam no plano diretor. Então, um conjunto de instrumentos urbanísticos que poderia, de fato, regular publicamente o uso e ocupação do solo foram engavetados. Então, e porque ele tinha essa possibilidade, né? Porque nós não tínhamos até então o Estatuto da Cidade. Ora, então, se esses são os elementos, qual é o nosso ponto de partida, né? Eu diria que o nosso ponto de partida é a definição da cidade, primeiro, como construção humana, produto, portanto, histórico-social, contexto no qual a cidade aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo de uma série de gerações a partir da relação da sociedade com a natureza. Isso significa que não existe a ideia do espaço como morfologia apenas, do espaço apenas como paisagem, aquilo que a gente abre a janela e olha e que se acumula ao longo do tempo. Por exemplo, eu sempre falo muito para os meus alunos, hoje vocês andam pela zona portuária, vocês encontram um conjunto, uma morfologia urbana naquela região que fala de tempos históricos distintos, né? Fala de um tempo da economia do Rio de Janeiro, da zona portuária, onde as atividades portuárias tinham uma centralidade, algumas atividades industriais tinham uma centralidade, ou seja, aquela região, ela era uma região rica do ponto de vista, inclusive, da produção de riqueza, era uma região importante. Do ponto de vista do escoamento da produção, era importante. Ela não tem mais a mesma importância do ponto de vista atual. Mas isto não explica aquele espaço. Não é simplesmente os prédios antigos caindo aos pedaços que explicam o espaço. Então, o que é esse espaço que, além dessa morfologia que, a princípio, atribui formas de uso diferentes que podem não mais ser os mesmos ao longo do tempo? Eu hoje atribuo um uso a uma determinada forma de ocupação do espaço e posso não atribuir o mesmo daqui a algum tempo.